Machado de Assis é capaz de despertar toda sorte de sentimentos em seus leitores, do amor ao ódio, da angústia ao riso. Seus personagens foram construídos de maneira arquitetônica e retratam a sublimidade e também a miséria humana. Mas, se você tivesse que conviver com algum personagem machadiano, qual você evitaria? Na rinha de hoje, José Dias ou Cristiano Palha? Qual personagem de Machado de Assis você não prefere? Eu sou o Rodrigo do Patrocínio. Eu sou o Janderson Lacerda. E a partir de agora você está no Rinha Sem Galo. Eu detestaria ter que conviver com José Dias, mas eu sou muito grato, sou muito feliz por conviver com a produção do Rinha Sem Galo, porque devo reconhecer que o tema dessa rinha é bastante instigante. Poucas vezes eu vi um tema tão curioso como este. Aliás, eu nunca critiquei a produção aqui do Rinha Sem Galo. Nunca critiquei. Depois dessa rinha de hoje, eu nunca critiquei. Nego todas as críticas que já tenha feito aqui a nossa produção. Mas eu estou falando tudo isso porque, primeiro que falar sobre o Machado de Assis é sempre uma honra, porque é muito instigante, né, falar sobre o Machado, sobre a sua obra. Depois, porque de fato o tema é curioso mesmo, né? Eu nunca pensei qual personagem efetivamente desperta mais a minha raiva, mais os meus sentimentos primitivos, né? Qual personagem do Machado de Assis desperta em mim esses sentimentos? Nunca tinha pensado nisso e estou tendo a oportunidade não só de pensar, mas como de externar também. E confesso para você que o Palha é insuportável, porque o Palha é um golpista. É um sujeito execrável, um patife mesmo. Mas o José Dias, além de todas as qualidades, abre aspas, que o Cristiano Palha possui, o José Dias também as possui, mas o problema é que ele é pedante, inclusive na sua forma de falar, quando ele usa os superlativos para, acho que, dar pernas mais compridas aí às suas ideias, né? O José Dias é um sujeito que tem plena condição de trabalhar, de viver do suor do seu próprio rosto, mas ele prefere viver como um agregado na casa do Bentinho, puxando o saco, dando palpite em tudo, aconselhando o próprio Bentinho e com superlativos irritantes que ele insiste em utilizar e de uma maneira desproporcional, ferindo a língua portuguesa, inclusive. Então ele é um sujeito irritante mesmo, pedante, como eu já falei. Portanto, assim, conviver com esse tipo de gente é a pior coisa do mundo. É aquele sujeito que faz de tudo, né, para defender os seus interesses, não tem um pingo de moral, de ética, né? Há quem diga que é impossível você não ter moral, não ter ética. Eu discordo, é possível sim não ter. E o José Dias é a prova disso, né? Ele é uma avacalhação mesmo. Ele prefere viver de favor, como um agregado, a não ter que trabalhar, não ter que pegar no batente. Então, eu vejo inclusive o José Dias como algumas figuras, né, execráveis também da nossa sociedade, né? Aquele tipo que todo engomadinho, sabe aquelas pessoas engomadinhas, né? Cabelinho partido para o lado, gosta de utilizar roupas de marca e gosta de ficar aconselhando os demais, né, dizendo que é trabalhador, que se esforça, que se empenha, que acorda cedo, dorme tarde. Nem dizer que estou falando aqui de algumas figuras públicas, né? Algumas figuras aí que se projetaram em cima de uma perspectiva
como se fossem pessoas sérias, cultas, né? E que chegam ao poder, né? Tudo bem. Estou comparando o José Dias com o João Dória Júnior, governador aqui do estado de São Paulo. Eu acho que se o Machado de Assis... Eu acho que se o Machado de Assis estivesse conosco aqui, ele teria um bom material aí para a produção dos seus livros e personagens? Eu não tenho dúvida. O Machado de Assis seria... É claro que ele usaria das suas ironias, né? E não falaria de uma maneira explícita, aberta, como eu estou fazendo aqui, né? Não tenho a mesma categoria do Machado de Assis, evidentemente, né? Mas eu acho que seria, sem sombra de dúvidas, né? Eu assim, toda vez que eu vejo o Dória, eu me lembro do José Dias. Eu vejo o Dória como um agregado ali no PSDB, né? O sujeito começou como um bajulador, né? Podia seguir a sua própria carreira, né? Tem grana para isso, mas aí começou como aquele agregado e de repente tomou o lugar, deu um golpe em todo mundo ali dentro do partido, mas também na população, se apresentava como uma coisa e na verdade era outra, enfim. Sei que o objetivo aqui não é discutir o governo do estado de São Paulo, né? Mas é que culpem, caros rinheiros, né? Mas o fato é que o José Dias, ou melhor, o Dória, o João Dória Júnior, me lembra o José Dias, aquele sujeito engomadinho, chato demais, cheio de tentativas para impressionar as pessoas, quando na verdade ele só é um indivíduo que não quer trabalhar. No fundo, é isso. Então, sinceramente, eu não suporto... Eu ia falar o Dória, mas não é o Dória. Também não suporto o Dória, mas eu não suporto o José Dias. Não gostaria de conviver de maneira alguma com o José Dias. Primeiro, eu quero elogiar a produção pela ótima escolha do tema. Parabéns, produção, porque desta vez aqui há um conteúdo inédito. Então você, Rinheiro, que está ouvindo aqui de forma inédita um assunto a qual nunca foi abordado, né? Um assunto único. Parabéns aí a toda a produção do Rinha. Seguindo aqui adiante, claro que eu não posso deixar de te provocar, né? Eu acredito que você tem algum problema com superlativo. Acho que você deve ter tido muito problema na sala de aula, enquanto aluno, no uso do superlativo, porque não é a primeira vez que você cita de forma assim tão evidente esse assunto, esse aspecto da vida de José Dias. Nós temos aqui uma rinha que fala desta obra a qual José Dias faz parte, e ele tem essa mania de usar os superlativos. Eu não vejo problemas, né? Os superlativos, eles são aí uma forma de você conseguir utilizar os adjetivos e qualificar as pessoas de diferentes formas, né? Bom, a palavra superlativa que eu utilizaria para descrever José Dias é que ele é paupérrimo. Não tem outra palavra que o defina melhor, e por isso eu gosto do superlativo. Mas mais ainda paupérrimo do que o José Dias, eu acredito que seja mesmo o Palha. Por que o Palha? Bom, eu não quero entrar nessa discussão aqui. Eu não discordo de você quando você se refere a esse sujeito, a esse masculino. É só um termo que eu costumo utilizar quando se trata de alguém que a sua índole está manchada, a sua reputação não está ali de acordo. Bom, eu acho que esse Palha aí, esse Cristiano Palha, é um cara assim sem escrúpulo. É um cara que tem aí claramente um comportamento que é nojento. Eu nunca utilizei esse termo aqui, mas é nojento. Porque ele se apresenta de uma forma assim, a tentar tirar tudo do outro. E o pior de tudo, claro que assim, o romance da qual Palha faz parte, que é Quincas Borba, é muito interessante, porque não é o único personagem que tem aí um interesse pela riqueza do outro. E os dois estão no mesmo patamar, assim, tá? Tanto o José Dias quanto o Cristiano Palha,
Eles estão no mesmo patamar, só que o trabalho do Cristiano é extremamente minucioso, detalhado, pensado, é como se fosse um psicopata para tentar roubar tudo que o outro tem, de forma muito cruel, porque ele oferece da sua própria amizade ao personagem principal do Quincas Borba para poder se apropriar das riquezas, que é o Rubião que cuida ali de um cachorrinho e recebeu uma herança, né? Então há aí uma forma de engodar as pessoas, ele se apropria, ele se arrasta, pior do que uma cobra. Então, eu acho que eu poderia aqui citar diversos superlativos que o tornem extremamente vil, e outros adjetivos que o desqualificariam a ponto de colocar numa situação pior do que eu já expus aqui. Porque de um homem interesseiro que se associa a uma outra pessoa por interesse, isso é alguém sem escrúpulos, sem nenhum tipo de pudor. Por isso, eu acredito que esse Cristiano, eu falo assim, esse Cristiano Palha é o da pior espécie. E o pior de tudo é saber que Machado de Assis, um escritor realista, fala muito do contexto social. Ele vai fazer essa crítica e vai trabalhar a ironia apontando aquilo que a sociedade do século XIX apontava. Aquela situação totalmente exacerbada, aquela situação de se apropriar do outro, de se apoderar do outro, das riquezas, se aproveitar, né? Não é nem se apoderar, é se aproveitar. É exatamente o que esse Cristiano Palha faz. Ele é um cara capitalista, se finge de amigo e explora o amigo, né? Se é que é amigo, não é amigo, mas ele explora. E essa escrita, ela retrata tão bem a sociedade em que vivemos, e você citou aí, por exemplo, o próprio João Dória, que se apoderou da máquina pública para benefício próprio, porque ele tem empresas, e eu não vou julgar aqui se ele está fazendo isso pelas empresas, mas ele tem interesses escusos aqui que são terríveis, e eu fico até triste de falar dessa forma assim, de lembrar, não é nem de falar, tem que expor mesmo, porque alguém que se compromete a fazer um bem para a sociedade e se julga ser uma coisa, e ao assumir o poder ele se mostra totalmente o contrário e quebra todas as diretrizes e regras ou coisas que ele havia estabelecido ali publicamente, não é alguém de se confiar. Então, Cristiano Palha não é alguém de se confiar. Este João aí também não é alguém de se confiar. Eu comparo muito mais ao Cristiano Palha do que ao José Dias. Então, eu fugiria de todo aquele que é um palha. Fugiria de todo aquele que é um palha foi ótimo, né? Assim como ótima também foi a crítica ao governador aí, né? Execrável governador, né? Mas enfim, eu também não gostaria, na verdade, de conviver com o palha. Isso aí não há dúvida, viu? O palha também desperta em mim os piores sentimentos. Agora, eu acho que o palha é aquele sujeito golpista, patife, né? E ele precisa de alguém muito ingênuo para poder enganar. Eu acho que essa é a diferença para o José Dias. Acho que o José Dias é mais articulado, mais puxa-saco, mais pedante. Ele reúne qualidades que são piores, se é que dá para dizer assim, né? Do que o palha. Olha, eu vou discordar em um ponto. Eu acredito que sim, que José Dias seja mais articulado nesse aspecto. Mas eu discordo quando você diz que o próprio Palha, ele precisa de uma pessoa ingênua. Não, eu acho que não é esse o ponto, não. O Rubião não era ingênuo, não.
Você acha que o Rubião não era ingênuo? Não, porque ele percebe, quando ele pega o cachorro para cuidar, ele só cuida porque ele sabe que o cachorro tem ali uma grande fortuna. Não, sim, tudo bem. Eu posso ter sido até injusto de tratar o Cristiano Palha, e eu não vou voltar atrás no que eu disse, mas eu posso ter sido muito falado de tal forma, somente colocando ali como o próprio Cristiano Palha como o principal de toda a ação, mas ele tem ali comparsas. Ele tem uma comparsa, uma parceira extremamente inteligente também nesse aspecto, para poder se apoderar de toda a fortuna. Então, é como eu havia falado, tem um termo que eu utilizei aqui que é o engodo. Ele utiliza do engodo para ludibriar ali as pessoas à sua volta, e ele consegue, mas de maneira nenhuma o próprio Rubião ele é ingênuo. Acredito que por conta da condição mental dele posteriormente, que facilita o golpe do baú, mas não é porque ele é ingênuo, não. Talvez, acredito que ele se faça de ingênuo até porque ele tem interesses próprios, até mesmo em uma. Eu não vou ficar falando tantos detalhes aqui para não dar spoilers, né? Porque você que já leu, você vai entender do que eu estou falando. Que Rubião ele tem um interesse ali amoroso por uma pessoa, por isso que ele se deixa talvez ali se engodar em até tal ponto, mas acredito que a enfermidade que ele venha a ser cometido faz com que ele seja levado mesmo a todo tipo de malefícios por parte do Cristiano Palha. Ah, meu caro, mas só os ingênuos podem ser dobrados pela paixão, né? Então, eu acho que se o Rubião fosse de fato um sujeito articulado, um sujeito não tão ingênuo, digamos assim, jamais teria caído nesse conto do vigário aí, né? Mas é um ato falho, ele foi ludibriado pelo coração. Então, assim, ninguém é dono do coração, ninguém pode mandar no coração. Então, eu não vou julgá-lo por isso e tratá-lo como ingênuo por ter sido roubado de todas as formas, né? Ele teve um ato falho e, infelizmente, ele caiu, né? Mas houve um trabalho muito meticuloso do Cristiano Palha. José Dias, ele é um agregado que está ali do lado, que ele vai, né, usando ali as suas palavras, né, para poder puxar o saco, como você diz, para poder ali se aproximar e tornar-se, entre aspas, agradável, mas acredito que o trabalho dele ali não foi ali tão bem sucedido quanto aconteceu, né, em Quincas Borba. Então, é que eu ainda vejo o Rubião como um cara que de fato acreditou, por exemplo, ali na filosofia do Quincas Borba, né? E ele foi recompensado, de uma certa forma, por ter prestado todos os seus serviços, por ter sido fiel, né? Então, eu também vejo uma certa ingenuidade a partir daí, né? Até porque o Rubião queria ser aceito, né, por uma elite econômica, e aí o Machado de Assis é brilhante com as suas ironias, porque ele vai desnudar ali a burguesia, né, a classe social dominante, e vai apresentar todos os desvios de caráter que os burgueses têm, né? E o Rubião... Não é só burguês, não. A sociedade hoje, ela tem esse caráter, essa cerne, né? Essa situação. É um retrato do Brasil, é um retrato do brasileiro. Ah, mas a burguesia, eu vejo... Não tô dizendo que não seja eles. Eu tô dizendo que isso não se limita à burguesia. Isso se estende a todas as nuances da sociedade. Eu entendi sua colocação. Eu discordo, porque eu acho que nas obras do Machado de Assis é muito claro, ao meu ver, pelo menos, tá? Essa crítica à elite econômica, à burguesia. Ele desnuda mesmo
Sim, ele faz essa crítica, claro, sem dúvida. Eu concordo com você nesse aspecto. Eu tô dizendo hoje, contemporaneamente falando, a sociedade, ela é assim. Esse retrato hoje não se limita a essa faceta da sociedade. Ela se estende a cada área da sociedade. Entendi. Não, eu ainda continuo discordando. Acho que isso é muito mais evidente na burguesia e não necessariamente em todas as outras classes sociais, né? Não vou dizer a classe média, mas não consigo enxergar dessa forma no proletariado, na classe popular, né? Agora, o Rubião, eu acho o Rubião um sujeito ingênuo. Acho que se não fosse, ele não teria caído nesse golpe. Porque o Palha é um sujeito sem escrúpulo mesmo. É aquele golpista clássico. O Palha, se o Palha fosse uma pessoa, né? Se ele não tivesse aí no maravilhoso mundo literário criado pelo Machado, certamente o Palha seria um desses caras aí que promove esses esquemas de pirâmide, sabe? E que engana uma série de pessoas, né? Dá golpe numa série de pessoas aí, prometendo enriquecimento rápido e fácil, né? Então eu vejo o Palha dessa forma, um sujeito sem escrúpulo, mas ele precisa da vítima certa para poder praticar os seus grandes golpes, né? Já o José Dias não precisa disso, porque ele é pedante, ele é puxa-saco. Então ele tá ali, ó, infiltrado, ele é um agregado na casa do Bentinho. E ele fica ali alimentando a família com seus elogios, por isso que eu não gosto de superlativo, né? Porque você fica exaltando. E normalmente se faz isso, não é que eu tenho problemas com superlativos, como você indevidamente me acusou aqui. Mas na verdade é porque o superlativo ele acaba sendo aí uma forma de enaltecer quem não merece. É uma forma de bajulação, ao meu ver. É porque a gente não precisa tacar nada com tamanha ênfase, né? Num grau mais alto, mais elevado, porque soa falso isso. Como soa muito falsa a linguagem do José Dias, porque ela é, de fato, uma mentira. Ela é falsa. Então o José Dias é um sujeito mais articulado, acho que mais pernicioso, mais difícil de enxergar o golpe, porque ele está dentro de casa e ao mesmo tempo ele fica alimentando o ego das pessoas, né? O Bentinho não era um sujeito ingênuo, muito menos a mãe dele, mas é muito difícil resistir, sobretudo para eles, que também pertenciam a uma classe alta, muito difícil resistir a esses elogios, né? É muito difícil resistir vou usar um termo chulo aqui, a essa bajulação, esse puxa-saquismo, para usar um termo bem chulo aqui, né? Então eu acho o José Dias insuportável, mais perigoso do que o golpista Palha, mas também não gostaria de conviver com Cristiano Palha. Olha, eu acredito que você ainda deixou muito mais evidente aí a sua aversão a Cristiano Palha, por mais que você tentou argumentar e apresentar as razões pelo qual você não escolhe José Dias, mas fica muito evidente que Cristiano Palha causa muito mais aversão do que qualquer outro. Não. Discordo plenamente de você. Não suporto o José Dias, o engomadinho, o puxa-saco, agregado que não quer saber de trabalhar. Acontece que não dá também para dizer que o Cristiano Palha é uma flor, né? Não dá. Então por isso que eu estou ressaltando aqui os defeitos, né? Os desvios de caráter do Palha. Mas também quero deixar claro aqui que não estou legitimando em nenhum momento José Dias. Muito bem. Não estou dando um aval para que José Dias seja ali parceiro para todas as ocasiões.
Muito bem, agora o Machado de Assis pode descansar em paz, né? Tava faltando você dizer isso, né? Não, já vou falar pra ele desvirar já do caixão já e voltar. Bom, ele não vai precisar escrever nenhuma obra póstuma dessa vez. Essa foi boa, hein? Dá pra terminar assim agora. Bom, caro rinheiro, você acompanhou aqui hoje essa difícil rinha que traz duas obras grandiosas com dois personagens que faz com que causa arrepio mais do que qualquer obra de terror que você já tenha conhecido. Basta saber quem são. Quem você não colocaria do teu lado? Deixe o seu comentário, compartilhe todo este conteúdo, nos acompanhe nas redes sociais e não fuja da rinha. Fora José Dias, desculpa, sempre quis falar isso. Até a próxima!